Olá, meu nome é Cíntia Johnston. Estou aqui hoje para abordar com vocês o assunto de ventilação não invasiva, especificamente quanto aos critérios de falha da mesma. É importante que nós lembremos que ainda não temos evidências suficientes para detectar a falha da não invasiva em pacientes pediátricos e neonatais, sendo que recentemente Essuri, em 2007, e Sandrini, em 2010, publicaram estudos importantes demonstrando alguns desses critérios mais objetivos para falha de extubação em pediatria. Por que é importante que nós pensemos sobre isso? Porque pacientes que têm falha da ventilação não invasiva e que demoram muito a ser submetidos ou a serem indicados para a utilização da ventilação invasiva, eles tendem a ter maior chance de risco de falha de intubação, de parada cardiorrespiratória e, consequentemente, de óbito e também de infecções como infecções nosocomiais. Importante, então, que se avalie bem esses critérios. Dentro desses critérios publicados nesses assuntos recentes, as autoras comentam que esses pacientes, quando submetidos à ventilação não invasiva, de preferência com a aplicação de um protocolo, eles devem ser avaliados de 1 a 2 horas após o início da ventilação não invasiva. Ou seja, se 1 a 2 horas após o início da ventilação não invasiva o paciente não apresentar redução da frequência respiratória, melhora da relação PaO2-FiO2, da pressão arterial de oxigênio, relação com a fração inspirada de oxigênio, melhora ou redução da pressão parcial de gás carbônico arterial, esses pacientes apresentam maior risco de falha da ventilação não invasiva. Esses critérios são muito importantes porque são fáceis de avaliação à beira do leito, permitem com que a gente tenha mais segurança para a aplicação da ventilação não invasiva e com que o paciente seja beneficiado com outro método de suporte ventilatório caso ocorra a falha da ventilação não invasiva. Outros fatores que podem levar também à falha da não invasiva é a queda do sensório ou do nível da escala de coma de Glasgow desses pacientes, que quando tem redução do nível de consciência consecutivamente ao utilizar a ventilação não invasiva, tendem a ter a falha da mesma. Outros critérios subjetivos, como a avaliação do esforço respiratório, das tiragens intercostais, tiragens de fúrcula, tiragens epigástricas, também podem ser critérios para serem avaliados para esses pacientes para verificação se eles podem ter ou não falha da ventilação não invasiva. Mas nós sabemos que esses critérios são subjetivos e dependem de cada avaliador e, consequentemente, da experiência clínica de cada um. A ventilação não invasiva, quando bem aplicada, geralmente apresenta uma taxa de sucesso de 60% a 70% em pacientes pediátricos, em torno de 50% em pacientes neonatais. Temos que ter muito cuidado que em pacientes neonatais, como a frequência e a indicação mais frequente da utilização da não invasiva é nos casos de apneia da prematuridade, deve ser avaliado então a frequência da apneia da prematuridade, se realmente essa ventilação está sendo efetiva para o fim ao qual foi determinado. Caso não esteja, isso também pode ser uma causa da falha da ventilação não invasiva. Pacientes pediátricos apresentam geralmente um sucesso da ventilação não invasiva maior do que pacientes neonatais, devido às suas características anatomofisiológicas, como, por exemplo, a musculatura respiratória, que é mais desenvolvida do que do recém-nascido, as vias aéreas, que são maiores, principalmente porque o paciente inicia a respiração também pela via oral, o que facilita a utilização de interfaces nasorais, onde no paciente recém-nascido se utiliza-se geralmente prongas nasais devido à respiração ser prioritariamente por via nasal. Então, desta forma, outro critério que pode ser avaliado para consideração da falha ou não da não invasiva também são as obstruções nasais com frequência, que deve-se ter muito cuidado, principalmente no recém-nascido, que respira predominantemente pela via nasal, onde uma obstrução dessa via aérea por secreção pode determinar a falha da ventilação não invasiva. Muito obrigada pela atenção de vocês. Retornaremos num outro momento para dar continuidade ao assunto da ventilação não invasiva.